Olá, muito bom dia. Você está na TV Guarulhos, canal 3, NET, e também pela Vivo HD 508, e esse é o programa Visão Sistêmica. Eu sou o Genésio Lopes Mendes, e o nosso objetivo é levar para você as constelações familiares de Bert Hellinger, o grande filósofo alemão, o qual desenvolveu, desenhou, criou essa grande filosofia das constelações familiares e ainda teve o prazer de, em vida, ver os seus resultados. Bert Hellinger tem 93 anos, ainda é vivo, contemporâneo. Está aí a oportunidade que eu tive de estar com ele algumas vezes e poder estar aqui, em função disso, levando a visão sistêmica para você no seu lar. Todos os domingos às 9h30 e com reprise terças-feiras às 11h30 da noite, 23h30. E nós continuamos a série da visão sistêmica pedagógica. A constelação familiar criada pelo Bert Hellinger nos anos 90 acabou sendo objetivada para pessoas e famílias. Depois disso, ela se expandiu para a área organizacional, aí foi para a área jurídica, para a área pedagógica, para a área veterinária e também para a área pedagógica que nós estamos aqui. Eu trouxe como convidada a Sandra, que vai estar com a gente no programa. Bom dia, Sandra. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Me diz uma coisa, o que você faz lá no Lar Irmã Celeste? Sou educadora social, trabalho com as crianças do 4º ano. Ótimo. E me fala uma coisa, que diferença você sentiu de antes e depois da implantação da visão sistêmica, das constelações que a gente passou a desenvolver lá no Lar Irmã Celeste? A maioria das crianças que nós apresentamos no caso apresentou um bom comportamento e diminuiu bastante a agressividade. E também teve a parte que auxiliaram bastante eles nas dificuldades de ensino. Bacana. E você, particularmente, como é que você levou isso para a sua vida pessoal, a visão sistêmica? Eu no começo, assim, eu achei meio confuso, e agora que eu estou percebendo, assim, e me interagindo melhor. Mas, assim, o novo olhar que a gente vê da pessoa, de enxergar o interior dela. Ok, eu vou te fazer uma outra pergunta. O que você imaginava o que era a constelação familiar antes de ter um contato, antes de participar dos workshops, antes de entender constelação familiar? Confesso que o primeiro contato que eu tive foi no lar. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir com a religiosidade. E a gente vê que é um meio de ajudar o ser humano de enxergar ele de uma maneira diferente. Ótimo. Então, Sandra tocou num ponto bem interessante que a gente sempre coloca aqui. A constelação familiar criada pelo Bert Hellinger, ele se baseia em técnicas de psicologia, puramente psicologia, durante o seu desenvolvimento. E aí, durante a sua criação, ele coloca vários autores, várias técnicas extremamente importantes para a cura do ser. O Bert, ele é muito essencial, ele é muito objetivo. E também a constelação familiar, ela vai trazer para nós uma nova perspectiva de vida, uma perspectiva ampla, uma perspectiva onde você começa a enxergar que você é todo e parte de um todo. Então, como é que você, Sandra, começa a enxergar os alunos do Lar Irmã Celeste através da perspectiva da constelação familiar? Como eu posso enxergar? Eu percebi assim no começo, por exemplo, teve uma criança que ano passado estava dando muito trabalho, hoje mesmo estava conversando com ele, da tia Sabrina. O contato que ele está tendo agora com a mãe, com as crianças, é totalmente diferente do que ele teve ano passado. As educadoras também começaram a ter um olhar diferente para ele. E a aproximação tanto dele quanto das educadoras melhorou bastante. E hoje mesmo de manhã foi interessante que quando a mãe dele chamava ele assim de volta no portão, ele nunca ia, ele sempre ia. Quando ele ia
forçado, e hoje foi bem natural, ele até beijou a mãe dele, vê que ali a aproximação dos dois está muito boa. Ok. Então, constelação familiar, o que que é? É nós olharmos as pessoas e seus sistemas. Então, esse aluno, ele também tem um sistema. O professor tem um sistema, a escola tem outro sistema. E como que a gente trabalha em função desses sistemas? Como a gente olha de uma maneira de todo, de um todo absoluto? É muito interessante para você que está ouvindo o nosso programa, você também aplicar essa técnica de constelação na sua família, no seu clã. Na realidade, o Bert Hellinger desenvolve 3 leis básicas, as ordens do amor. Eu as chamo de lei de perpetuação de qualquer estilo de vida ou de qualquer sistema. Primeiro, tudo deve ter um lugar, um pertencimento. Tudo deve ter uma hierarquia plena, uma hierarquia declarada e em atuação. E terceiro, óbvio, o equilíbrio de troca. O que eu dou, eu fico contente com o que eu recebo. O que eu faço, eu fico contente com o que eu recebo. Não é muito, não é pouco. E nas escolas, o nosso objetivo, e lá, aliás, gratidão à diretoria do Lar Irmã Celeste, nós vamos colocar as fotos do lar para que vocês conheçam. É um lar daqui de Guarulhos, no qual vai fazer o ano que vem 80 anos de vida, de serviço, de prestação. Eu, quando vim hoje para o programa, vim com o motorista do Uber, que me disse, olha, a minha sobrinha, que já está formada hoje, estudou no Lar Irmã Celeste. Então, vocês viram 3 fotos aí do passado, uma mais recente das instalações, e agora uma nova perspectiva para as crianças da visão sistêmica. Isso só acontece porque, óbvio, a Dona Celeste e toda a diretoria permitiram que esse trabalho fosse desenvolvido. E o trabalho da visão sistêmica é colocar cada um no seu lugar. Na questão que eu falei agora de hierarquia, nós somos menores do que os nossos pais e maiores do que os nossos filhos. E também nós temos sobrinhos. Por muitas vezes nós nos colocamos como pai dos nossos sobrinhos. Não, somos tios dos nossos sobrinhos. A hierarquia, ela acaba se emaranhando, como diz o Bert, se desfigurando, quando você, telespectador, quer sair do seu lugar. Cada um ocupa um lugar nesse planeta. Cada um de nós veio com uma missão ou a serviço de algo maior, como queiram, eu prefiro assim, a serviço de algo maior. O que eu vim fazer? O que eu vim desenvolver para esse planeta? E desse meu lugar, eu consigo fazer isso melhor. E qual é o meu lugar? É esse. Menor que os meus pais, maior que os meus filhos. Simples assim. Abaixo dos meus subalternos e acima dos meus comandados. É muito simples. Quem veio primeiro tem a preferência. É até uma ética de educação. E aí, esse é o convite para que você também faça esse pente fino na sua vida. Eu faço essa pergunta para você. O que está fora de pertencimento na sua vida? O que você exclui? Tudo que nós excluímos também se tornam emaranhamentos. Tudo aquilo que eu deixo fora de hierarquia vai criar uma tensão, cria uma inflamação, cria um emaranhamento. E quando eu não tenho a satisfação da recompensa pelo que eu faço, também causa emaranhamentos. Então, Sandra, esse aqui é o programa Visão Sistêmica, e a gente é bem livre e a gente sabe, a gente grava sem nenhum recorte, a gente está aí levando essa informação fidedigna para o telespectador, porque eu acho que isso que vale, né? Essa coisa do coração. E aí, como eu falei para você, né, naquela câmera, olhando para aquela câmera, o que você gostaria de falar da constelação familiar? Vamos ver. Da constelação familiar, agora eu comecei a aplicar bastante em casa. É interessante isso que você falou de encontrar uma pessoa também na rua que se formou. Eu trabalho no lar há 16 anos, comecei como voluntária lá. E meus 2 filhos estudaram lá também. E hoje eles também são formados. E esse papel, o lar, ele me ajudou bastante, tanto na educação dos filhos, como na minha vida familiar, com o restante da minha família. E a constelação agora vem só aprimorando mais, porque a gente vê assim os resultados do dia a dia, tanto também na minha casa. Na outra participação que a gente teve,
consegui relacionar bastante em assuntos que eu estava vivenciando em casa e já comecei a melhorar até lá mesmo. Pô, que legal, né? A constelação, ela nos leva a nos integrarmos ao todo. Então, você vê de quantos sistemas a Sandra falou, quantos ela participou e quantos ela conseguiu reunir, e hoje ela tem essa grande visão. Eu gosto muito daquela história da abelha, né? Se você perguntar para uma abelha o que ela está fazendo, provavelmente ela vai te dizer que está levando néctar, né, para a sua colmeia, para alimentar a rainha. Mas, na realidade, ela está polinizando todas as florestas, todas as plantas, ela é responsável praticamente pelo reino vegetal no planeta. Então, como é que você também percebe isso na sua vida? Através de uma visão mais ampla, através de uma perspectiva maior, onde você vê e percebe que aquilo que você fez interfere na vida de muita gente. Nós estamos todos conectados, somos todos um. Essa é uma das verdades que o Bert Hellinger traz para nós. Esse programa, eu tenho que fazer um break aqui, é patrocinado pelo INCOI, o Instituto de Constelação Integral, patrocina integralmente o programa para que a gente possa levar a visão sistêmica. E a nossa contrapartida ao INCOI é que ele fornece cursos de constelação em todas as áreas, também workshops. Se você for de fora de São Paulo, entre em contato através do site, que nós podemos ser úteis tanto na formação de turmas, de treinamento de constelação, como também para levar a visão sistêmica, como também a assessoria sistêmica. Para a sua escola, esse programa faz parte de uma série de programas para que você, educador, entenda que deva existir uma relação de hierarquia, pertencimento e equilíbrio de troca entre você e seus alunos, entre você e a sua instituição. E aí aqui a gente coloca uma questão que talvez a gente tenha levado esclarecimento para os educadores do Lar Irmã Celeste, que é justamente, às vezes a criança se emaranha conosco de uma maneira muito simples. Nós nos colocamos como educadores acima dos pais. Ou seja, por muitas vezes nós somos a figura ou somos o desenho do pai ideal dessa criança, da mãe ideal dessa criança. E essa criança começa a criar vínculos desse padrão emocional. Isso causa um grande emaranhamento. Essa é uma das luzes que a constelação leva para as instituições de ensino. Tá ok? Isso que você falou é uma coisa assim que vê mesmo no dia a dia. Tem crianças que procuram na gente, mãe, pai, tia, até mesmo vó. E no começo é muito difícil para a gente não fazer isso por eles, porque vê que é uma carência afetiva muito grande. E saber separar a parte do educador e da mãe ajuda muito no trabalho, porque às vezes mexer com o nosso emocional e ver a situação da criança é muito difícil nisso. Poxa, que legal essa observação, né? Você vê que o Bert diz que tem o amor que cura e o amor que adoece. Se você é educador e você dá o amor do educador a essa criança, você está curando o sistema dela e ela. Agora, quando você quer interferir como papel de pai e mãe, fatalmente você vai criar um emaranhamento, porque você não vai poder sustentar tanta energia assim. Imagina quantas crianças você, educador, atende. Vai ficar pesado para você, tantas crianças te vendo como pai ou como mãe. É importante a gente separar os papéis, é importante você dar àquela criança o que você tem, o que você pode. Ninguém pode dar mais do que tem. E também, nas ordens da ajuda, observar o quanto aquela criança suporta de ajuda, ensinamento, amor, carinho e dedicação. Essas são as ordens do amor do Bert Hellinger. Um amor de um outro padrão, como ele diz. Nós vamos para outros lugares quando nós trabalhamos com constelação familiar. Nós vamos para esse verdadeiro lugar do amor maduro, do amor adulto, aquele que entende o que está fazendo, que tem total consciência de que ele é um educador e pode ser o melhor educador do mundo naquele momento para aquela criança. Para nós, do Visão Sistêmica,
estar trabalhando com esses padrões é simplesmente maravilhoso. A gente sabe que é um trabalho bem árduo, né? A Sandra que o diga, porque nos nossos workshops lá tem gente que chega cansado, chega dormindo, mas realmente é bem interessante. Nós trabalhamos todas as segundas no lar, das 14 vamos até as 17, implantando a visão sistêmica em todos os níveis. E fica aqui mais uma vez a gratidão para a diretoria do lar, que nos permitiu, nos deu carta branca para nós atuarmos e colocarmos as grandes ideias, a filosofia de Bert Hellinger a serviço de 200 crianças. É muito importante, por isso vai reverberar, isso vai se tornar algo importante, que elas vão também, futuramente, muitas delas vão ter contato, né, praticamente por osmose com essa técnica de constelação. A gente vê também lá uma alegria muito grande, porque todos foram incluídos, inclusive os trabalhadores que não estão diretamente ligados às crianças. Então, desde o pessoal de manutenção, da cozinha, aliás, um abraço para todo mundo que participa do workshop. Eu e a minha equipe, que também somos ligados ao INCOI, nós acabamos desenvolvendo esse trabalho. Temos gratidão por poder fazer isso, por implantar uma escola integralmente no Brasil. Então, você, telespectador, pode entrar em contato conosco através do INCOI ou através do Lar Irmã Celeste para saber o que é essa nova experiência. Outra coisa que fica aqui também, o Lar é uma sociedade beneficente, ela sempre precisa da sua ajuda, do seu donativo. Se você é um cidadão guarulhense, se você tem orgulho por Guarulhos, você pode ter certeza, você vai ter muito orgulho do Lar se ainda não conhece. Se já conhece, é óbvio. E o Lar está disposto a receber a sua ajuda, o seu carinho, o seu amor, se for também na maneira de donativo, seja lá roupa, brinquedos, porque existem os bazar, a tua presença, o seu simples olhar, simplesmente divulgar esse trabalho maravilhoso que existe em Guarulhos, há 80 anos, a serviço da população de Guarulhos e também, obviamente, aceita doações financeiras. Se a sua empresa participa de algum programa de benefícios, ou então, se você tem uma verba destinada à educação, o Lar Irmã Celeste vai receber isso com muita gratidão e nós também, ok? Bom, eu vou só pedir para o Pércio colocar um vídeo dos alunos do INCOI para que você, telespectador, possa entender um pouco daquilo que é o nosso trabalho, o que é o contato com o INCOI e o que é o curso de treinamento para facilitadores que o INCOI oferece. Ele oferece um curso para que você também se trabalhe como pessoa. Se você, óbvio, já for terapeuta, ou está no mercado, no campo da cura, como a gente diz, vai ser extremamente benéfico para a tua performance. Então eu vou pedir para o Pércio soltar esse vídeo para que vocês possam assisti-lo. O momento em que me falaram da constelação familiar foi um momento onde eu já estava passando por um processo de câncer, e aí ali eu tive toda uma compreensão de tudo que eu já tinha trabalhado em terapia, mas a constelação ela faz você ver, você se coloca em primeiro lugar como observador da sua história, observador do seu campo, observador dos seus familiares, observador de todo o processo que você passa internamente, né? Depois disso eu acabei participando de todos do curso e durante cada módulo eu fui aprendendo diversas coisas, me trabalhando, e o que eu era lá para hoje, assim, é uma mudança impressionante, assim. A constelação familiar, para mim, ela veio com uma busca de autoconhecimento. Foi uma expansão de consciência. Eu senti uma energia tão forte, eu só estava assistindo, não estava nem participando, mas aquilo foi tão forte, eu senti uma energia que eu falei, nossa, eu quero aprender com ele. É um dos meios para me encontrar, né? E ele dá uma liberdade para as coisas que precisam acontecer terem espaço e força. Quando você aprende as ordens do amor e aplica tudo isso na sua família, na sua vida, no seu trabalho, no seu emprego, muda tudo. A visão sistêmica muda tudo dentro de nós e nosso relacionamento com as pessoas lá fora.
estávamos aqui, quando assistíamos o vídeo, discutindo. É claro que você não vai falar o sobrenome, mas você pode, eu vou pedir para a Sandra relatar para o telespectador essa experiência, que isso é importante, a gente ver a aplicação da história experimentada. O Davi era uma criança que ainda está lá no lar, só que ele, ano passado, ele estava apresentando bastante problema de comportamento. Ele tinha uma certa resistência de ter um contato com a educadora e com as crianças. E foi levado o caso dele para ser estudado. E hoje a gente percebe ele mais calmo, mais participativo. Ele tem uma integração melhor com o grupo e até mesmo com a educadora. A aproximação dele é totalmente diferente, com a mãe dele também, com o irmão. E aquele trabalho todo que ele estava dando não existe. É muito bom. E você tinha falado também de uma criança que deixou o lar e depois lá no final você sentiu uma dor. Me fala, como é que a constelação te ajudou nisso? Foi que... Não, mas esse foi antes da constelação. Isso, mas eu quero saber. Então, foi que o que acontecia. Antes de eu ser educadora no lar, eu trabalhava apenas no refeitório com as crianças. E teve eu lembro o nome dele, ele chamava Marcos Amorim. E ele faz uns 8 anos que ele saiu do lar. E ele começou até a me chamar de mãe. E depois via o porquê isso acontecia, era porque ele morava na casa da tia dele e apenas nos finais de semana que ele tinha contato com a mãe dele. Quando chegou na festa de encerramento, ele entrou em grande desespero. E descendo para a portaria, ele começou a gritar, chamando a mãe, e nisso a mãe dele estava no portão. Aí eu falei, entra, vem falar com ele. Aí ele pegou e mandou ela se afastar e falou, você não é a minha mãe, ela é minha mãe, ela que cuidou de mim. E eu fiquei numa situação muito constrangedora, porque aí a mãe dele veio, me agradeceu e falou, não tia, tá certo, você fez o papel de mãe. Aí eu falei, aí foi a hora que sentado lá na portaria, eu falei para ele, Marcos, eu sou a tia Sandra, eu trabalho no lar da Irmã Celeste, só que ela é a sua mãe. E agora você vai seguir a sua vida a partir de hoje com ela. Infelizmente eu não tive mais... Ele voltou umas 2 vezes no lar ainda para me visitar, tudo, mas agora ele está lá com a mãe dele, graças a Deus. Tá, e aí é óbvio que isso causa uma dor, né? Mexe em você internamente. Mas como é que você viu essa dor antes da visão sistêmica e depois? Como é que é a tua questão de entendimento com esse fato? Aí eu vi, através disso, foi interessante que quando começou a constelação, eu lembrei desse caso e aí eu vi que na hora eu tive, durante o ano, eu não tive essa visão, mas depois que eu vi ali a mãe dele, muito triste de perceber que ela não estava exercendo o papel, eu percebi que eu soube me colocar e falar para ele que eu não era a mãe dele. E causou um certo impacto nele, mas foi bom para todos. Pô, que legal. Então você pode perceber que empiricamente a gente já tem alguns insights, por muitas vezes agimos dentro da linha do Bert Hellinger, dentro da terapia das constelações familiares. Esse programa vai chegando ao fim e o nosso objetivo é sempre levar para vocês a visão sistêmica e as suas dinâmicas e ver o quanto é importante, o quanto é aliviador para os sistemas você trabalhar exatamente com isso, com a visão sistêmica. O quanto ela vai te ajudar na tua performance como educador, como ela pode levar a cura para o sistema da educação, que é um grande tema para a gente observar nesse país. A gente eu vou pedir para a Sandra ainda fazer alguma colocação, se quiser mandar um abraço, o que você quiser falar agora, você fala para aquela câmera lá. Eu quero mandar um grande beijo para a tia Dani, olha que legal. minha amiga companheira, para todos os educadores do lar, meus filhos, também estudaram no lar, hoje já são formados, para toda a minha família.
Obrigada. Então tá bom. Eu quero ter gratidão a você, telespectador, que acompanhou mais um programa Visão Sistêmica. Ter agradecimento pelo Neto, pelo Pércio, pelo Tiago, principalmente pelo Fernando Mauro, meu amigo, que nos permite estar nessa casa com o programa Visão Sistêmica, a Bert Hellinger e a todos aqueles que fizeram parte desse programa. Eu tenho gratidão e hoje eu ofereço esse programa ao meu grande mestre, ao Jesus. Gratidão.